Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E fala aqui vocês, é o Vaguinho. E bem, é o seguinte, muitos já podem ter percebido que a questão de criarmos imagens geradas por inteligências artificiais vem diminuindo um pouco o assunto nos últimos tempos. Por quê? O Midjourney, por exemplo, que era a ferramenta principal para gerarmos imagens baseadas em inteligências artificiais, vem diminuindo porque o Midjourney, ele basicamente se tornou pago. Ele não tem mais o plano gratuito. E aí muitos usuários ficavam perdidos. Tentaram buscar aí alternativas gratuitas para gerarem imagens de maneira simples e prática. Existem diversas ferramentas que vocês acabam criando contas. Existem uma que você tem mais de, sei lá, quantos mil imagens para serem criadas. Mas neste vídeo aqui, eu queria trazer uma maneira muito mais prática e muito mais simples para ser utilizada sem ficar precisando criar conta. Claro que aí a gente não tem a conveniência de ter pastas, de ter arquivos salvos ou coisa do tipo, mas a ideia aqui é simplesmente uma ferramenta prática e muito mais simples de ser utilizada. E essa ferramenta basicamente esta aqui, que vocês já estão vendo na tela, é chamada de TDMM. E basicamente é muito simples. Vocês já estão vendo aqui um texto chamado o texto de search, basicamente pedindo para que a gente pesquise alguma coisa e como que funciona. A gente simplesmente entra aqui e pesquisa a ideia que a gente quer de gerar uma arte, de gerar uma imagem. Então, se eu vir aqui, por exemplo, digitar Bitcoin, o que acontece? A ferramenta TDMM, ela vai fazer uma pesquisa em vários mecanismos de pesquisa, como Bing, Google, Yandex, Yahoo Search, enfim, diversos mecanismos de pesquisa para pesquisar imagens. Da mesma maneira que você fosse no Google, pesquisasse por Bitcoin e isso lá na guia de imagens para aparecer diversas imagens. Essa ferramenta aqui faz a mesma coisa. Mas aí beleza, onde que entra então a geração de imagem pela inteligência artificial? Aí é um ponto muito interessante. É apenas para você que não esteja com muita ideia. Isso aqui vai te ajudar a criar com base em alguma coisa que você já tinha em mente. Por exemplo, queria uma imagem de Bitcoin para colocar em algum projeto, mas eu não sei o prompt que eu quero criar. Não sei o que eu vou colocar no prompt e para se tornar de maneira muito mais prática, eu venho aqui e pesquiso. Vou escolher uma aqui, por exemplo, tem essa aqui, com fundo preto, e olha só o que acontece. Ele pega o título dessa imagem, o link de onde essa imagem está sendo adquirida, e aqui ele vai dar três opções. Ele vai dar o expand, e uma outra aqui com prompt somente, e uma com prompt de variações. E aí o que acontece? Aqui no expand, vocês podem ver que tem um prompt específico. Aqui ele tem somente um prompt diferente e aqui ele tem variações sem prompt. E são três coisas diferentes. Aqui vocês podem ver que ele vai ser um pouco mais, digamos que, como que eu poderia dizer, um pouco mais com o pé no chão com base nessa imagem. Um prompt relacionado mais pelo chão nessa imagem. Aqui sim um pouco mais de variação no prompt para que ele pudesse ter um pouco mais de ser um pouco mais amplo na criação dessa imagem. E aqui seriam variações, como o próprio nome sugere, ele vai variar de acordo com o que está aqui. Realmente, ele vai pegar isso aqui e vai tentar variar, criar variações com base no que é isso aqui sem prompt. E olha só que interessante, enquanto eu ia falando com vocês, ele já chegou aqui de maneira muito simples com base nessa imagem. O que a gente tem que entender é que, vindo aqui, pesquisando um tema e clicando nele, na imagem que a gente quer de base, ele vai dar aqui três opções, três seções para que a gente pudesse escolher. E olha só, aqui ele deu essa opção, ele deu essa outra, com o teclado de fundo, porque ele colocou aqui no prompt Black Computer Keyboard. Aqui na segunda seção ele colocou o Bitcoin em relógio. Essa aqui também ficou bem diferente. E aqui a de variações, que ele pega a imagem principal e usa de base. Outra variação, que se eu for vir aqui, por exemplo, clicar aqui em retroceder, olha só, viu só? Mas aí é uma imagem original, uma imagem gerada por inteligência artificial que é diferente daquela que a gente viu no começo. Olha só, vou clicar aqui e voltar de novo. Olha só a diferença. E eu poderia acabar utilizando sem me preocupar com a questão de direitos autorais. Mas eu posso falar, beleza, não gostei. Eu posso vir aqui e clicar no mais em cada seção e ele vai gerar. Opa, cliquei errado, acabei clicando em editar. Eu posso clicar aqui em mais. Ele acabou criando outra seção que eu cliquei em editar sem querer. E clicando em mais aqui também em variação. E olha só, ele já criou aqui algumas outras variações com base neste mesmo prompt de cada seção. E aí, se eu não gostar, eu vou clicando em mais, ele vai clicando várias variações
Olha só isso aqui que interessante. 3 moedinhas de Bitcoin nessa variação. Isso aqui também é bem interessante, que ele colocou um reflexo lá embaixo. E aqui um outro prompt que eu acabei criando sem querer, que vocês viram que é possível editar. Se eu clicar aqui em editar e posso mudar os inputs do prompt, posso colocar outras coisas diferentes, mas a ideia aqui é ser prático, então não seria tão necessário, a não ser que você queira a ideia de um prompt. Mas enfim, é muito interessante o uso dessa ferramenta de maneira muito simples. Posso vir aqui, por exemplo, sei lá, Google Chrome. Ele vai dar aqui para fazer as pesquisas, os mecanismos de pesquisa. Me deu aqui a logo do Google Chrome, vou clicar aqui em qualquer um. Ele acabou não pegando, mas ele vai funcionar do mesmo jeito. Esperar carregar. E no caso, gerar as imagens. E olha só, ele acabou gerando aqui nas duas sessões imagens diferentes, utilizando do prompt que ele pegou da imagem principal. A variação não funcionou, porque por algum motivo a imagem não carregou. Então vamos tentar pegar uma outra aqui só para ver a questão de variações. Olha só, ele já carregou, mas ficou muito estranho. Vamos tentar pegar outra imagem. Vamos ver essa aqui, se ele vai pegar e funcionar. Olha só, aqui ele deu umas variações com o prompt que ele colocou aqui em cima. Na segunda sessão também, parece um bolo isso aqui. E na questão de variações, que olha só que bonitinho que ficou. Pegou aqui a logo principal, criou duas variações, eu poderia pedir mais. Mas olha só que interessante, isso aqui já é uma imagem original que eu poderia utilizar sem nenhum problema, sem me preocupar com questões de direitos autorais, porque é uma imagem original, claro, sem entrar aqui na questão de alterar uma imagem que fosse realmente um tipo de plágio, por exemplo. Mas olha só que interessante. Se eu quisesse a logo do Google Chrome, eu já tenho aqui de maneira muito simples e prática, se diferenciando de outros projetos disponíveis na internet. E também de maneira original. E se você for um usuário que se preocupa realmente com essas questões de direitos autorais, de alterar um conteúdo com direito autoral, você pode fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. E aqui existem algumas opções de fazer uma pesquisa em qualquer lugar da internet, qualquer local que tenha imagens, e tem essa opção aqui de licenças. Que se você for um usuário que se preocupa realmente com questão de direitos autorais, você pode vir aqui e clicar em Creative Commons. E aí a pesquisa vai ser filtrada e vai te mostrar somente e exclusivamente imagens livres de direito autoral. Então tudo isso aqui, por exemplo, que do meu prompt aqui, do que eu pedi para ele do Google Chrome, e com o filtro do Creative Commons, ele me mostrou somente imagens livres de direito autoral. E aí eu não vou precisar me preocupar em alterar simplesmente nada dessas imagens, porque são Creative Commons. E aí cabe ao seu tipo de uso, do que você se preocupa quando você vai trabalhar aí com imagens. Sendo assim, este foi um vídeo muito mais rápido, principalmente para trazer essa ferramenta gratuita, sem precisar ficar criando conta, muito simples e muito prática para você usuário que esteja carente aí do Midjourney ou de alguma outra ferramenta que tenha se tornado paga. Claro, existem algumas outras, mas essa aqui eu acabei gostando por ser muito prática. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.